Lucas 24, versos 1 a 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram todas essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Queridos, a ressurreição de Jesus foi a maior vitória da história da humanidade. Mas naquela manhã de domingo, quase ninguém entendeu o que estava acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que você já viveu na sua vida algum momento de batalha, de desafio, de luta assim tão grande, que foi até difícil manter a esperança acesa, foi difícil manter a fé viva? Alguém aqui já passou por um momento assim? Então você entende o que aqueles discípulos estavam vivendo naquela manhã de domingo. Eles tinham passado por uma verdadeira montanha-russa emocional, de altos e baixos. Uma semana antes, no domingo, Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém e é recebido pela população como um rei. Ele entra montado em um jumentinho que era sinal de realeza. E as pessoas tiravam suas capas, jogavam no chão para Jesus passar, acenavam com palmas e gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Sabe, o povo de Israel vivia em uma situação difícil. Eles estavam empobrecidos, oprimidos pelo Império Romano, e eles aguardavam um libertador. Eles esperavam alguém que fosse libertar a nação, e eles olhavam para Jesus pensando: será que é ele? E muitos estavam acreditando. Jesus entra então em Jerusalém, vai para o templo, vira as mesas dos cambistas ali, ele cura cegos, ele cura coxos que entram no templo, ele ensina sobre o reino de Deus. Até as crianças dizem: Hosana, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Os discípulos estavam muito entusiasmados. Eles esperavam que Jesus fosse estabelecer o reino de Deus na terra naqueles dias. Eles esperavam que Jesus fosse liderar ali uma revolta popular, um golpe de Estado, para libertar a nação, para derrotar os romanos. E eles esperavam que seriam assim, ministros de Estado, que iriam governar com Jesus, ter influência internacional. Eles tinham essa visão, essa perspectiva. Então, a cidade de Jerusalém estava vivendo aquele ânimo. A atmosfera estava elétrica, havia cheiro de revolução no ar. Mas então,
uma grande reviravolta acontece. Na quinta-feira, Jesus se reúne com os discípulos e faz a última ceia. E logo depois, um dos 12, Judas, sai para trair Jesus por 30 moedas. Jesus foi orar no Getsemane. Enquanto ele estava orando, soldados vieram. Ele foi preso e levado para um julgamento fajuto, feito às pressas, ilegal, na calada da noite. E mesmo Jesus sendo inocente, ele foi condenado à morte de cruz. Aquela foi uma noite terrível. Ele foi torturado. Seus discípulos amedrontados fugiram e o abandonaram. Até Pedro negou o Senhor. E aquela sexta-feira foi um dia muito difícil. Sexta-feira que comumente chamamos de sexta-feira da paixão, foi um dia de dor, de decepção profunda. Os discípulos, chocados, viram aquele que eles esperavam ser o rei, cambaleando pelas ruas, torturado, carregando a própria cruz. Eles não entendiam. Se ele era o Filho de Deus, por que ele não pediu ao Pai que enviasse um exército de anjos para livrá-lo? Ele que fez tantos milagres, por que estava sofrendo aquela humilhação? Eles não entendiam. E eles tinham deixado tudo para seguir esse Jesus. Eles deixaram família, eles deixaram seus negócios, deixaram trabalho, e agora esse que eles esperavam, que era a salvação de Israel, estava ali, torturado, sangrando, sendo crucificado. Sim, eles viram Jesus carregando a própria cruz para o Gólgota, e ali os soldados o penduraram. Ali sozinho Jesus sofreu de forma angustiante. Ao invés de receber uma coroa de ouro, ele recebeu uma coroa de espinhos. Ao invés de ser honrado, ele foi chicoteado. Ao invés de ser entronizado, ele foi crucificado. E naquela cruz, ele morreu. O mundo dos discípulos desabou. Os sonhos deles morreram com Jesus ali naquela cruz. Jerusalém se tornou o lugar onde eles experimentaram suas esperanças mais intensas, mas também as suas decepções mais profundas. E sabe, nós podemos nos relacionar com o que eles sentiram ali, no fato de que a maioria de nós, de uma maneira ou de outra, já experimentou uma sexta-feira de decepção em nossas vidas. Uma sexta-feira de dor. A sexta-feira representa aquele dia da má notícia, da tragédia inesperada, o dia da desilusão, da traição descoberta, da dor, do sofrimento, da decepção. E os discípulos, então, chocados, depois que Jesus morreu, também às pressas, precisaram pegar o seu corpo e sepultar o Senhor. Colocaram ele em um túmulo que nunca tinha sido usado, e colocaram uma grande pedra fechando aquele túmulo, para que ninguém mexesse. E eles foram se esconder. E passaram o dia seguinte, o dia de sábado, escondidos, com medo. Eles estavam com medo também de serem presos, quem sabe, de serem também torturados, até mesmo crucificados. Sábado foi um dia agonizante, um dia de luto, dia de silêncio do céu. Eu não consigo nem imaginar o que se passava no coração, na mente dos discípulos naquele dia. Imagino que o tempo não passava, e cada momento era um fardo
insuportável. Aquele sábado representa o tempo de silêncio do céu, quando nós estamos esperando muito por um milagre que ainda não chegou. É um tempo em que a promessa de Deus até parece estar sepultada atrás de uma pedra. É o tempo entre a biópsia e o resultado do exame. É o tempo entre a rebeldia de um filho pródigo e o seu retorno para casa. É o tempo que você espera por uma bênção, um milagre, uma resposta de oração que ainda não chegou. Talvez você esteja vivendo o sábado do silêncio hoje na sua vida, esperando algo do Senhor que ainda não aconteceu. Mas eu quero te encorajar. Deus também trabalha no silêncio. Naquele sábado, Jesus ainda estava no túmulo, mas o inferno já estava sendo derrotado. Aleluia! E eles puderam experimentar essa vitória de forma plena naquele domingo. A Bíblia diz que algumas das mulheres que seguiam Jesus acordaram logo cedinho, prepararam especiarias, perfumes para embalsamar o corpo de Jesus, como era costume na época, para disfarçar o cheiro da morte e quem sabe fazer a última despedida. Imagina comigo a cena. Aquelas mulheres acordaram cedo, quem sabe nem dormiram à noite, coração pesado, chorando, enlutadas, sobrecarregadas. Elas reúnem os seus perfumes e, abatidas, caminham para o túmulo. E era madrugada, o dia ainda estava nascendo, o dia ainda não estava claro, como não estava claro o entendimento dos discípulos sobre o que estava acontecendo. Eu consigo ver aquelas mulheres chegando e de repente elas veem algo estranho. A pedra não estava no lugar. A pedra foi removida do túmulo. E eu consigo ver Maria Madalena dizendo: será que nós erramos o lugar? Eu consigo imaginar ela logo de manhã esfregando os olhos e pensando: será que é aqui mesmo? Será que nós erramos o endereço? E as outras mulheres dizendo: não, nós não erramos, é aqui. Foi aqui que eles colocaram o nosso Senhor. Então elas, um pouco amedrontadas, foram criando coragem e olharam dentro do túmulo. E o corpo não estava lá mais. O túmulo estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Aleluia! Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu as trevas. Aquelas mulheres esperavam encontrar a morte, mas Deus tinha preparado um milagre de ressurreição. E o domingo da ressurreição representa para nós o tempo de um novo começo. Mas sabe, naquela manhã, isso ainda não estava claro para aquelas mulheres. Elas ainda não tinham entendido o que estava acontecendo quando a Bíblia nos diz que 2 anjos apareceram. 2 anjos com vestes resplandecentes. Eu imagino que foi uma experiência gloriosa. E aqueles anjos fizeram uma pergunta que muda tudo. Uma pergunta que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, deixou registrado para a nossa reflexão. Os anjos perguntaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?
Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. E aqui a palavra de Deus nos comunica uma realidade, uma verdade espiritual profunda. Queridos, não faz sentido buscar vida em ambientes, circunstâncias, sentimentos, pensamentos, ideias impregnados de morte. Aquelas mulheres estavam procurando no lugar errado. Mas quantas vezes será que nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes nos comprometemos com coisas que deveriam ter ficado para trás, que não correspondem mais ao propósito, ao projeto de Deus para as nossas vidas? Relacionamentos que já deveriam ter terminado há muito tempo, ciclos que Deus já encerrou, pecados, hábitos que já deveriam ter sido abandonados há muito tempo, mas de alguma maneira continuam nos escravizando, mágoas que já deveriam ter sido perdoadas, mas continuam sendo prisão na sua vida. E é por isso que há muitas pessoas que estão travadas em verdadeiros túmulos espirituais, emocionais e mentais. Eu creio que Deus está falando conosco nessa manhã. Meu querido, minha querida que está aqui presente ou está nos assistindo, se você está vivendo assim, pare de ficar tentando perfumar o defunto, colocar cheiro bom naquilo que está morto, sem perceber que Deus tem para você um tempo novo, um milagre de ressurreição. Essa é a pergunta que nos confronta nessa manhã de ressurreição. Por que é que você está procurando vida em lugares de morte? Por que você insiste em colocar flores em túmulos que Deus já esvaziou? Por quanto tempo você vai ficar preso no luto daquilo que passou, que deveria ter ficado para trás, ignorando o novo tempo, o novo começo que Deus tem para você? Meu irmão, minha irmã, eu creio que o Senhor está falando com muitas pessoas aqui nessa manhã. Liberte-se do seu passado, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. É tempo de olhar para frente e correr a caminhada que o Senhor tem para a sua vida. E os anjos ajudaram aquelas mulheres a entender o que estava acontecendo. Eles redirecionaram o entendimento delas, dizendo: lembrem-se das palavras de Jesus. Diga comigo: lembrem-se das palavras de Jesus. Os anjos falaram: olha, lembre-se do que ele falou. Ele disse que seria entregue a pecadores. Ele disse que iria morrer e ressuscitar no terceiro dia. A chave para elas saírem daquele lugar de luto, de perplexidade e de dor, a chave foi se lembrar das palavras do Senhor. Porque é a palavra de Deus, queridos, que nos confronta, que nos transforma, que nos dá vida. É por isso que em cada momento das nossas vidas nós precisamos nos voltar para essa palavra, precisamos nos alimentar e ser edificados com ela. Sabe, eu ouço muitas pessoas dizer assim: eu estou tendo dificuldade de ouvir Deus. Mas eu penso que muitas delas estão, na verdade, dizendo: eu não estou ouvindo o que eu gostaria de ouvir, e eu não quero ouvir o que Deus tem para me falar. Mas sabe, Deus nem sempre vai falar o que você quer ouvir, mas Ele sempre vai dizer o que você precisa escutar.
Será que você está pronto para realmente ser confrontado e transformado pela palavra de Deus? O túmulo vazio nos confronta com uma pergunta, mas é a palavra de Deus que nos dá as respostas. E é por isso que eu quero destacar 3 breves lições aqui desta ressurreição que eu creio podem realmente mudar a sua vida, transformar a sua história hoje. E a primeira lição que nós aprendemos deste domingo de ressurreição é que existe vida além do fracasso. Diga comigo, existe vida além do fracasso. Diante da morte de Jesus, os discípulos se sentiram fracassados, derrotados. Eu imagino, pastor, como é que estava o coração de Pedro. Um homem que tinha recebido tanto de Deus. Ele andou tão perto de Jesus, sabe? Ele chegou a ver o Senhor glorificado lá no Monte da Transfiguração. Ele recebeu autoridade para expulsar demônios, para curar doentes. Ele chegou a andar sobre as águas. E lá na última ceia, ele bateu no peito e disse: se for preciso, eu vou morrer por ti, Jesus. Antes do sol nascer, ele negou o Senhor 3 vezes, covardemente. A Bíblia nos diz que quando ele percebeu o que tinha feito, o galo cantando, ele tinha negado o Senhor 3 vezes, ele saiu chorando amargamente. Ele se sentiu derrotado. Eu imagino que ele lutava com a vergonha, com a culpa. Mas o amor de Deus é tão tremendo. Sabe, no relato da ressurreição, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, quando o anjo está falando com as mulheres e manda elas avisar aos discípulos o que está acontecendo, lá em Marcos 16, 7, nós vemos um detalhe que revela a profundidade do amor de Deus, porque o anjo ali disse: diga aos discípulos e a Pedro. O nome dele foi mencionado especificamente, porque Deus queria que ele soubesse que os planos do Senhor para a sua vida não mudaram. O projeto de Deus não mudou. E Deus queria restaurá-lo plenamente. Sabe, talvez você está aqui hoje, passou por uma derrota, um fracasso, decepcionando-se com você mesmo. Talvez você cometeu alguns erros, talvez você até mesmo se envolveu com o pecado. E hoje você olha para si e diz: olha, realmente eu errei, eu não estou apto para fazer o que Deus me chamou para fazer. Mas eu creio que nessa manhã de ressurreição, Jesus tem uma mensagem para você. Ele te ama, o plano dele não mudou. O plano dele não mudou, o propósito dele não mudou. Se você errou, arrependa-se dos seus pecados e corra para Jesus. Olha o que aconteceu com Pedro quando as mulheres foram até os discípulos e contaram o que estava acontecendo. Eles até acharam que elas estavam delirando. A Bíblia diz: Pedro, porém, saiu correndo em direção àquele túmulo. É hora de você sair dessa prisão de vergonha, de culpa, de medo e correr para viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Pedro foi restaurado de tal maneira que no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, aquele homem que estava se escondendo, agora ficou de pé diante da multidão, e 3.000 vidas se renderam ao Senhor. Essa é a restauração que Deus tem para a sua vida hoje. Você que está aqui, você que está assistindo, você não se conectou por acaso. Deus tem uma palavra para a sua vida. Ou talvez você se decepcionou com
algumas circunstâncias, ou com pessoas, você se sentiu desiludido e está sentindo peso na sua vida, das falhas, dos erros que aconteceram. Mas eu quero lembrar você das palavras de Jesus, dizer como os anjos disseram: lembre-se das palavras de Jesus. Lá em Mateus 11:28, quando o Senhor disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu creio que esta é uma manhã de cura na sua alma, uma semana, essa é uma manhã de alívio, esta é uma manhã de restauração, em nome de Jesus. A segunda lição é que existe vida além da dor. Diga comigo: existe vida além da dor. Talvez você está aqui hoje passando por um momento de dor, de sofrimento. Talvez você está lutando contra uma doença. Talvez você precisa de libertação espiritual. Talvez você está passando por lutas internas no seu coração, na sua alma, lutando contra a depressão, contra a ansiedade. Ou talvez você está passando por um desafio na sua família, nas suas finanças. Mas este domingo de ressurreição nos dá uma mensagem maravilhosa. Se Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele pode ressuscitar o seu casamento, Ele pode ressuscitar a sua alegria, Ele pode ressuscitar a sua esperança, Ele pode te dar uma nova vida. Ele pode curar o seu corpo, Ele pode fazer um milagre em você hoje. Deus tem me dado a graça de pregar nas nações e testemunhar tantos milagres de Deus. A pastora Fernanda estava me dizendo que em breve vai estar no Amazonas, na cidade de Itacoatiara. Já realizamos várias cruzadas ali no Amazonas, inclusive nessa cidade. Experimentamos milagres tão lindos de Deus ali. Me lembro que tinha um jovem que nasceu cego de um olho. E no momento da oração, como nós vamos orar daqui a pouco, eu disse: coloque a mão no lugar da sua enfermidade. Ele colocou a mão naquele olho cego. Enquanto nós orávamos no nome de Jesus, ele sentiu uma brisa soprando no rosto e tirou a mão, e Jesus abriu seu olho cego. Foi um testemunho tão tremendo. Esse Jesus está aqui para curar você também. Nessa mesma cruzada tinha uma senhora que estava com câncer terminal. Os médicos disseram: olha, não podemos fazer mais nada, então vá passar os seus últimos dias com a família. Eles enviaram ela para casa com medicação e cuidados paliativos. Aquela mulher era pele e osso. Ela estava com um tumor no abdômen, então era visível, era bem grande, mas ela era magérrima. E ela teve um sonho sobrenatural. Em muitas cruzadas, as pessoas têm sonho com Jesus, ou um homem de branco, dizendo: vão ouvir o Evangelho. Acontece muito em países islâmicos. Eu poderia contar muitos testemunhos aqui do Paquistão, de pessoas que vieram para a cruzada por causa de um sonho. Temos um programa de TV evangelístico no Paquistão também. Muitas pessoas assistem, têm sonhos com Jesus. E lá em Itacoatiara, essa mulher teve um sonho em que um homem de branco apareceu e disse: vai para a cruzada que eu vou te curar. E eu admiro da fé dela. Sabe, ela podia ter acordado cedo falando assim: foi só um sonho. Ela podia ter dito: eu estou muito fraca, eu não vou lá não. Mas ela acordou cheia de fé e disse: eu vou naquela cruzada e Jesus vai me curar. E ela foi. E eu me lembro muito bem, porque eu estava pregando e ela ficou de pé o tempo todo na frente da plataforma. E eu via no rosto dela que ela estava suportando dores terríveis. Dava para perceber o sofrimento dela. Eu fiquei preocupado enquanto eu pregava. Aquela mulher entregou a vida a Jesus. E na hora da oração, eu disse: coloca a mão no lugar da sua enfermidade. Vamos orar. Ela colocou a mão, fechou seus olhos. E ela disse que sentiu uma mão tocando o seu abdômen.
E ela abriu os olhos para ver quem era, e ela não viu ninguém, mas o tumor desapareceu. Aleluia, Jesus está vivo. E eu creio, Ele vai fazer milagres hoje na sua vida. Você crê nisso? Eu poderia contar tantos testemunhos. Estamos falando da Etiópia. Quem sabe um dia vocês vêm conosco em uma cruzada, amém? Estávamos na cruzada na Etiópia e havia um homem, a história dele parecia do gadareno, um homem que era considerado louco. 8 anos ele vivia amarrado com cordas. Já imaginou isso? O sofrimento dessa família? 8 anos, queridos, a família tratava ele como um animal. Tinha que jogar comida de longe, porque ele era agressivo. Às vezes ele arrebentava as cordas, fugia para o mato. Eles tinham que caçar ele como um animal. Ele era laçado, trazido de volta e amarrado de novo. Em lugares assim na África não tem atendimento médico, cuidados que nós teríamos aqui. A família não tinha o que fazer. E eles levaram aquele homem para a cruzada, amarrado com cordas. Eu nem sabia que ele estava lá, mas Jesus sabia. E na hora da oração, aquele homem conta que ele sentiu algo saindo da cabeça dele, e Jesus o libertou, e ele ficou totalmente curado. Ele veio na plataforma dar o testemunho, e eu conversava com ele normalmente. Eu até estranhei, eu fiquei pensando assim, será que esse homem era desse jeito mesmo? E eu perguntei, alguém aqui conhece esse homem? Quase toda a multidão levantou a mão. Ele era conhecido na cidade. A esposa dele veio, contou história e disse assim, há muitos anos que eu não falava com meu marido assim. E os dois então se abraçaram chorando. Foi lindo ver o poder da ressurreição de Jesus. Amém? E hoje ainda nós vamos orar por milagres. Se você está passando por dor, por sofrimento, lembre-se das palavras de Jesus. Em João 10:10 ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a terceira lição que nós vamos aprender aqui é que existe vida além da morte. Diga comigo, existe vida além da morte. Jesus morreu, ressuscitou e um dia ele vai voltar, amém? E se ele não voltar em nossa geração, todos aqui vamos também passar pela experiência do túmulo. Eu não sei quando vai acontecer. Eu espero que todos aqui vivam muitos anos, mas a verdade é que não há garantia nenhuma que eu ou você vamos estar vivos amanhã. E o dia que o nosso corpo descer à sepultura, a nossa alma não vai estar lá. A alma vai estar diante de Deus para prestar conta dos dias aqui da terra. Você vai estar lá. Essa é uma reunião que você não vai perder. O rico, o pobre, o analfabeto e o doutor vão estar lá, diante do juiz que tudo sabe, que é perfeitamente justo. E ali só existem 2 oportunidades: ou a vida eterna, ou a condenação eterna. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade no inferno. E eu pergunto então para você, onde você vai passar a sua eternidade? Só existe uma maneira de passar a eternidade com Deus. É se um dia você entregou a sua vida a Jesus e o recebeu como seu Senhor e Salvador. Lembre-se das palavras de Jesus. Ele falou lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem sabe você está aqui hoje visitando ou assistindo online, ou você está desviado e ainda não tem certeza da sua salvação. Hoje, daqui a pouco, eu vou te dar a oportunidade de consertar a sua vida com Deus. Não perca essa oportunidade. Esta manhã é manhã de salvação na sua vida. Amém? Queridos, hoje é domingo de ressurreição. Jesus não foi apenas um líder religioso, ele não foi um mito ou um mártir, não. Jesus
é Deus que se fez carne, veio habitar entre nós, concebido sem pecado, viveu sem pecado. Aqui ele ensinou sobre o amor de Deus, fez obras maravilhosas, curou doentes, multiplicou pães e peixes, andou por sobre as águas. E naquela cruz, mesmo sendo inocente, ele tomou a minha culpa e a sua, e morreu no nosso lugar, recebendo a punição para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. O sangue que escorreu naquela cruz é o sangue que faz as pazes entre nós e Deus. Ele morreu na cruz, mas a morte não pôde segurá-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e é essa ressurreição que nós estamos celebrando essa manhã. E esse Jesus maravilhoso, que está vivo hoje, quer que você experimente o poder de sua ressurreição. Chegou o tempo de parar de buscar vida em ambientes de morte. Chegou o tempo de parar de ficar perfumando o defunto, de tentar levar flores para túmulos que Deus já esvaziou. É tempo de abraçar o propósito de Deus, os planos de Deus para a sua vida, deixar para trás o que Deus quer que você deixe para trás e correr com fé a carreira que te foi proposta em Cristo Jesus. E hoje eu quero orar para que você experimente o poder da ressurreição de Cristo. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Onde você estiver, se for possível, coloque-se de pé. Eu quero fazer algumas orações, mas eu quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos. Reflita sobre esta mensagem. Nós temos necessidades diferentes representadas aqui, mas eu creio que essa mensagem falou ao seu coração. Você que está nos assistindo também, onde você estiver, se for possível, separe um momento para você receber esta oração. Talvez você experimentou a dor do fracasso, da derrota, da decepção consigo mesmo, mas hoje Jesus quer restaurar a alegria e a paz no seu coração. Ele quer restaurar o propósito dele na sua vida. Talvez a sexta-feira da decepção te levou a algo, você sofreu uma perda, uma dor, ou talvez você está no sábado do silêncio, esperando por um milagre de Deus. Talvez você hoje ouviu essa mensagem e precisa de cura divina, de libertação, ou você precisa de entregar a sua vida a Jesus e se consertar com Deus. E assim eu quero orar por você. Se você quer receber oração hoje, por algumas dessas áreas, algumas destas áreas que eu citei, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por cura. Eu quero orar por transformação da sua alma, restauração do seu propósito, por salvação para aqueles que precisam de salvação. Não fique parado aí no seu lugar. Vem aqui para frente receber o que Deus tem para você. E aqui na frente eu quero que você se sinta à vontade. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Se quiser ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser se prostrar, se proste. Porque essa manhã é também manhã de concerto com Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam se consertar, pessoas que precisam firmar uma nova aliança com o Senhor. Tem pessoas que precisam de cura. Tem pessoas que precisam de um renovo na sua vida. O Senhor me fala de pessoas aqui que têm lutado com a depressão, com angústia. Tem pessoas aqui essa manhã, inclusive, que passaram por pensamentos suicidas. O Senhor vai te libertar. O Senhor vai te libertar essa manhã. Se você sabe que você precisa vir adiante, não fique no seu lugar. Não deixe o orgulho roubar o que Deus tem para te entregar. À medida que você está aqui,
na frente. Eu quero começar dando a você a oportunidade de se consertar com Deus. Eu quero conduzir essas pessoas aqui em uma oração de entrega a Cristo. Eu peço que todos orem comigo. Vamos orar juntos, toda a igreja e os que estão aqui na frente e os que estão assistindo, repitam comigo esta oração. Diga: Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou e está vivo hoje. Hoje eu reconheço que sou pecador e entrego a minha vida ao Senhor. Me perdoa, Senhor. Me ajude a viver para Ti. Eu Te recebo como meu Salvador e Te confesso como meu Senhor. Amém. E eu vou te dar um momento para se consertar com Deus. Se você precisa agora pedir perdão, se você precisa renovar a sua aliança, faça isso agora. Coloque-se diante do Senhor e confesse a Ele. Toda a igreja em atitude de oração, vamos orar juntos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti esta manhã, pedimos perdão, Senhor, porque às vezes ficamos mesmo presos ao passado, presos, Senhor, a coisas que deveriam ter ficado para trás, a mágoas, há ciclos que o Senhor encerrou, mágoas que não perdoamos, ao pecado que tenazmente assedia. Mas nós Te pedimos perdão e pedimos que o Senhor tire agora, meu Deus, toda culpa, toda vergonha, todo medo, e traga a paz que excede a todo entendimento. Eu repreendo agora a culpa e a vergonha. Tem pessoas aqui, o Senhor me fala, que tem um chamado tremendo de Deus, mas você cometeu um erro, e o inimigo tem usado isso para que você caminhe envergonhado, para que você caminhe envergonhada, e você tem o desejo de servir a Deus, mas você se lembra do que aconteceu, e nessa manhã, Deus quebra essa cadeia e te liberta, em nome de Jesus, de toda culpa e de toda vergonha. O Senhor te perdoou. Deixe para trás o que ficou para trás. Busque o que o Senhor tem para você. É tempo de correr a carreira. Jesus vai curando na alma, vai tirando a tristeza, a depressão, Senhor, a angústia de alma, o sentimento profundo de solidão que algumas pessoas têm lutado aqui. Espírito de Deus, eu ministro a alegria que vem do Senhor. Tira toda a tristeza. Eu repreendo esse espírito de solidão, em nome de Jesus, esta mentira do inimigo. Eu repreendo. Espírito Santo vem movendo aqui. O Espírito de Deus está trazendo cura profunda aqui em corações feridos. Tem pessoas aqui que estavam se sentindo abandonadas. Eu repreendo o espírito do abandono em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo sentimento de abandono saia. Deus vai trazendo cura agora. Vai trazendo cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, eu oro agora por milagres de cura divina. Eu quero convidar você que precisa de cura a colocar a mão no lugar do seu corpo que precisa de cura. Se é um olho cego, põe a mão no olho cego. Se é um ouvido surdo, coloque a mão no ouvido surdo. Se é em algum lugar íntimo, basta pôr a mão no seu coração. Se você está com um familiar do seu lado, coloque a mão nessa pessoa. Eu quero que você comece a orar. Peça a Jesus para te tocar. Quem tocou aquela mulher com tumor foi Jesus.
E são aquelas mãos furadas lá da cruz que vão tocar você hoje. Se você não precisa de cura, me ajude em oração. O Espírito de Deus está se movendo. Vai pedindo a Deus o milagre. Eu vou juntar a minha fé à sua. Deus, eu preguei o teu evangelho esta manhã. Eu te peço, confirma a tua palavra com sinais e maravilhas. Vai tocando essas pessoas do alto de suas cabeças até a planta dos seus pés, e vai tirando, Senhor, toda dor, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Abra ouvidos surdos, em nome de Jesus. Abra olhos cegos. Vai curando, Senhor, no ombro, cura no joelho, cura braços e pernas, cura mãos e pés, em nome de Jesus. Opera milagres agora, em nome de Jesus. Senhor, vai tocando colunas, vai tocando órgãos internos, toca rins, coração, aparelho digestivo, úteros e ovários. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade contra todo espírito de doença, espíritos de enfermidade ao som da minha voz. Em nome de Jesus eu comando, solte essas pessoas e saia. Dor, sai. Eu repreendo a artrite, repreendo a artrose, repreendo agora o câncer, o tumor, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo a diabetes. Todo caroço desapareça, todo tumor, todo cisto desaparece agora. Inflamação saia, infecção saia, em nome de Jesus. Eu libero cura em colunas, toca discos, toca nervos, toca ligamentos. Doença sai, enfermidade sai, e no nome de Jesus, seja curado. Olhos que não viam, em nome de Jesus, vejam. Ouvidos que não ouviam, em nome de Jesus, ouça. Em nome de Jesus, surdez, sai. Ouvido, abra-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Braços que não moviam, começam a se mover. Pernas que estavam enfraquecidas, sejam fortalecidas. Colunas sejam curadas. Dor sai, em nome de Jesus. Ser curado, seja curada. E se você crê que Deus está te curando, comece a agradecer pela fé. Vai agradecendo pela fé. Em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, coloque a sua fé em ação e faça agora o que você não podia fazer antes. Em nome de Jesus. Se você não levantava o braço, levante o braço agora, em nome de Jesus. Se você não conseguia mexer a perna, mexa a perna em nome de Jesus. Se não conseguia dobrar o seu corpo, dobre o seu corpo em nome de Jesus. Se você tinha um caroço, procure e veja que ele sumiu. Se você não escutava, comece a escutar. Seja curado em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: Jesus, obrigado pelo meu milagre. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você teste o seu corpo agora. Olha para mim, testa o seu corpo, testa o seu corpo. Mexe, faz o que você não conseguia fazer antes. Se você não escutava, peça para alguém falar no seu ouvido. Se você não via bem, olha ao seu redor. Se tinha um caroço, veja que ele sumiu. Faça o teste, faça o teste. Foi curado o braço da senhora? Glória a Deus. Faça o teste aqui nas cadeiras. Lá em casa, se você foi curado, coloca nos comentários o seu testemunho. Em nome de Jesus, teste o seu corpo. Quantos aqui receberam cura? Faça assim com a sua mão. Levante sua mão bem alto assim. Olha só quantas pessoas, glória a Deus. Nós não temos muito tempo para testemunho, mas eu gostaria de ouvir algumas coisas. O que aconteceu com o senhor? Desde quando eu comecei a frequentar essa igreja aqui, eu fui curado de câncer. Sim. Muita gente até não sabe disso. De outras coisas que minha família sabe. Certo. Agora recente eu tive uma convulsão, fiquei 4 dias no CTI. Meu Deus. Hoje eu estou aqui, de novo, testemunhando a minha fé e agora
Amém. Ele teve uma convulsão, passou 4 dias no CTI, está aqui testemunhando da cura. Amém. Glória a Deus. A senhora foi curada também essa manhã? O que aconteceu? O seu braço não levantava? Não, eu estava com problema de Há quanto tempo? semana passada. Desde semana passada não levantava o braço. Levanta para todo mundo ver assim. Glória a Deus, glória a Deus. Quem mais foi curado? Faz assim. Quero ouvir a sua história. Aqui desse lado, a senhora foi curada também? A senhora foi curada? De quê? Não tenha vergonha não, nós temos que glorificar o Senhor, amém? Se eu chegasse aqui dizendo eu curo as pessoas, seria uma mentira, eu estaria roubando a glória de Deus. Mas quando você não testemunha, quem rouba a glória de Deus é você. Amém? Temos que glorificar o Senhor. Você foi curada de quê? Do desânimo. Chegou aqui pesada, sobrecarregada e saiu. Amém. Está cheia da paz que excede todo entendimento. Amém. Quem mais? Deixa eu ouvir mais algum testemunho. A senhora foi curada de quê? Dor no pé. Uhum. Há quanto tempo? Desde dezembro ela tinha uma dor na sola do pé e Jesus curou. Mexe bem seu pé aí. Amém, glória a Deus. Quem mais? Deixa eu ouvir mais um testemunho. Quem mais foi curado? Quem mais? Desse lado aqui, alguém pode contar o que aconteceu? Você? Não? Quem mais? O pessoal aqui tem vergonha. Muita gente que levantou a mão. O que houve, gente? Que foi curada pela fé. Tem que fazer passando por ansiedade. Está sentindo paz? Eu creio que essa paz vai permanecer, amém? Aleluia. Então, como vocês estão com vergonha, eu não vou mais tomar testemunho, mas deixa eu perguntar aqui, quantos sentiram que Deus te tocou hoje, você recebeu cura? Faz assim, amém, amém, glória a Deus.